Mais uma vez, olá a todos, obrigado por nos acompanhar nas redes sociais e acompanhar esta escola da Bíblia. E nós vamos continuar a falar sobre o tema doutrina da fé em Deus. Doutrina da fé em Deus. Esta é a lição número 4 e hoje eu quero falar acerca de erros doutrinários com respeito à fé em Deus. Um dos erros que eu encontro que são doutrinários é quando pessoas referem-se à fé como um dom de Deus. E eu quero que vocês entendam o seguinte: quando se fala de fé, a fé pode ser muito abrangente. Na primeira lição, quando eu falei de que pessoas têm fé, por exemplo, no avião, pessoas têm fé na Virgem Maria, pessoas que têm fé no Buda, pessoas que têm fé em tantas coisas, não significa que essa fé seja, não se pode dizer que não é fé, ela é fé, só que não é fé em Deus, é fé em tudo menos em Deus. E nesta série nós estamos a tratar da fé em Deus. Na verdade, estamos a tratar da fé genuína, porque a Bíblia fala que há vários tipos de fé. Existe fé morta. Lá em Tiago, o apóstolo, aliás, o Tiago, fala nas suas cartas, não é? Dizendo que a fé sem obras é morta, por exemplo. Também Paulo fala a Timóteo de que existe fé genuína, mas também existe fé fingida. Enfim, então este assunto de fé, ele é bastante abrangente, porque na verdade podíamos dizer que a maior parte das pessoas no mundo, 99,9% da população mundial, têm fé em alguma coisa. Agora a grande questão é, será que essa fé é a fé genuína, a verdadeira, a fé em Deus, que é desta fé em Deus que estamos a tratar nesta série, por isso é que tem o nome Doutrina da Fé em Deus. Essa é que é a grande questão. E, por vezes, ao lermos a Bíblia, não é? Nós vemos a palavra fé tratada aqui em vários sentidos. Por isso é que nós temos que analisar as Escrituras, temos que ver o contexto e temos que, acima de tudo, ser como aqueles irmãos de Bereia que analisam com grande cuidado o que é que as Escrituras dizem para nós não confundirmos os assuntos e não misturarmos. Porque eu volto a repetir o que eu disse na primeira lição. A Bíblia não se contradiz. Às vezes dá a entender que se contradiz, mas não se contradiz. É impossível a Bíblia se contradizer, porque toda a palavra de Deus que está na Escritura Sagrada, que é a Bíblia, não é? Toda a palavra de Deus foi inspirada por Deus. E Deus não é um Deus de confusão. E já disse isto e volto a dizer, não existe vários evangelhos, só há um evangelho. Uma mensagem da salvação, um final dos tempos. Não existem dois finais dos tempos. Então nós temos que entender que na palavra de Deus não há contradição. Por vezes parece, mas temos que analisar. E o que nós encontramos quando se fala de fé, encontramos aqui uma fé que não é a fé em Deus, mas é uma fé que é uma manifestação do Espírito Santo. É como um dom. Na verdade, é considerada por muitos que estudam a palavra de Deus, que em Coríntios, e podemos abrir, por exemplo, em 1 de Coríntios, capítulo 12, se você tiver aí a sua Bíblia, e pode acompanhar. Eu gosto sempre de mostrar às pessoas e discutirmos com as pessoas no bom sentido a palavra de Deus, as Escrituras.
E Paulo está aqui em Coríntios a falar acerca dos dons do Espírito Santo, das manifestações do Espírito Santo. E no versículo 7 ele diz assim: mas a manifestação do Espírito, presta atenção, a manifestação do Espírito é dada a cada um. E a palavra Espírito está com a primeira letra maiúscula. Portanto, está-se a referir ao Espírito Santo, como pessoa, como Deus. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, ou do conhecimento. Versículo 9. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outra, a operação de maravilhas. E depois no versículo 11 diz assim: mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O que nós estamos aqui a falar, e esta palavra fé que vem aqui mencionado no versículo 9, que diz é outro pelo mesmo Espírito a fé, esta fé não é a fé em Deus que estamos aqui a tratar. Não é a fé para nós crermos no Evangelho de Jesus Cristo para a nossa salvação. Não é nada disso. Isto aqui não tem a ver conosco. Tem a ver com manifestações do Espírito Santo. Que Ele, Espírito Santo, quando Ele quer, não é quando eu quero, eu não posso carregar num botão e dizer assim, bem, agora vou operar no dom da fé, ou do dom de curar. Não, eu não posso fazer isso, porque estes dons não são meus. Não tem nada a ver comigo. Tem a ver com o Espírito Santo. E no versículo 7 diz que a manifestação do Espírito é dada a cada um, portanto nem todos têm as mesmas manifestações, mas é dada a cada um para o que for útil. O Espírito Santo, quando ele bem entende, usa-se de pessoas em que momentaneamente, pontualmente, estes dons vêm sobre uma pessoa para ajudar alguém ou algo, ou alguma situação, para aquilo que é útil. Não tem nada a ver connosco, não é nosso, não vem de nós. Vem do Espírito Santo e vem quando ele bem lhe apetece. Porque ele é que é Deus, ele é que sabe. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo que fala aqui, por exemplo, aqui assim no versículo 10 diz assim: e a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outra o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Veja, variedade e interpretação. Vou pegar aqui nesta questão do dom das línguas, para vocês entenderem como este dom é um dom, de facto, do Espírito Santo, ninguém está a negar isso, mas que o Espírito Santo pontualmente usou este dom para fazer algo que fosse útil, de utilidade. E há uma passagem que está em Atos 2, podemos abrir lá em Atos 2, foi quando se viu pela primeira vez esta manifestação deste dom. Atos 2, não é? Diz aqui assim, versículo 1, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, os crentes estavam à espera daquela palavra que Jesus disse, né? Que se cumprisse aquela palavra que Jesus disse a ele, olha, não façam nada, esperem que o Espírito Santo venha. E ele veio. Versículo 2, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos, naquela sala, todos, não foi só alguns, foram todos foram cheios do Espírito Santo, e agora algo começou a acontecer, houve uma manifestação do Espírito Santo. Começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Portanto, aquele dom
não tinha nada a ver com as pessoas, tinha a ver com o Espírito Santo. Quem concede o dom é o Espírito Santo. Ora, versículo 5 diz assim: em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois quê? Não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Veja, aconteceu um fenómeno engraçado. Naquele tempo, no tempo em que se cumpria o dia do Pentecostes, estavam lá judeus de todas as partes que eles tinham. Havia, imagino, como se fossem hoje os imigrantes portugueses, não é? Que no mês de agosto vêm todos a Portugal. Uns vêm da França, outros vêm da Suíça, outros vêm dos Estados Unidos, do Canadá, e toda a gente se reúne em Portugal no mês de agosto para passar férias. E eles sabem falar, apesar de serem portugueses, sabem falar, uns falam francês, outros falam inglês, outros falam qualquer outro tipo de língua. E de repente, um grupo de portuguesitos que nunca saíram aqui do quintal de Portugal começam a falar, sem nunca ter ido à escola, começam a falar as línguas dos próprios países onde os portugueses imigrantes viviam. E eles conhecendo, né, o pessoal lá da aldeia, dizem: epá, mas este pessoal nunca foi à escola, e eles estão a falar francês, eles estão a falar inglês, eles estão a falar na língua que eu estou a entender tudo o que ele está a dizer. Então, sobrenaturalmente, o que é que aconteceu ali? Uma manifestação do dom do Espírito Santo, neste caso de línguas, e todas aquelas pessoas entenderam o que é que estava a acontecer. Aquilo chamou este pessoal a atenção. E foi daí, se você continuar a ler Atos 2, foi daí que, ao povo ficarem todos presos, atentos a este fenómeno, Pedro vai, levanta a voz e começa a pregar o Evangelho a todo o pessoal. Diz que naquela altura, quando terminou a pregação, mais de 3.000 almas converteram-se a Cristo. Glória a Deus. Este dom foi o conforme lemos lá em 1 de Coríntios. Se voltarmos outra vez a 1 de Coríntios 12, vamos lá outra vez. Versículo 7, não é? Diz aqui: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Foi útil naquela altura esta manifestação porque prendeu aquele pessoal todo para ouvir uma pregação para que eles fossem salvos. Eles ouviram o Evangelho e mais de 3.000 almas converteram-se ao Senhor Jesus Cristo. É para isso que servem os dons. Não tem nada a ver connosco. Tem a ver com o Espírito Santo. E quando nós lemos aqui em 1 Coríntios 12, versículo 9, e a outra pelo mesmo Espírito, a fé, esta fé que está aqui a falar não é aquela fé em Deus que nós temos vindo a tratar nesta série. Esta fé é um dom que o Espírito Santo se manifesta para algo que pontualmente acontece, assim como foi aquela questão do Pentecostes. É pontual. Se você reparar em todo o Novo Testamento, não muitas mais pessoas falavam línguas assim como aconteceu no dia de Pentecostes. Por exemplo, este dom das línguas para os tempos de hoje, principalmente na Europa, no mundo mais ocidental, se bem que hoje, em quase toda a parte do mundo, toda a gente já sabe uma série de línguas, existem escolas, por exemplo, hoje em Portugal até já há escolas de mandarim. Hoje é muito fácil as pessoas se comunicarem, existem tradutores, existem tantas ferramentas para nós entendermos as línguas de cada nação. Por isso, hoje, não é muito fácil o Espírito Santo usar-se deste dom das línguas para se manifestar aí, para fazer prender a atenção das pessoas. Pelo contrário, já naquela altura, mesmo aqui na primeira carta de Coríntios, o apóstolo Paulo até diz: olha, eu não sou contra o dom das línguas,
Mas elas só têm utilidade se houver interpretação. Porque se não houver interpretação, quem entra na igreja e ouve as pessoas a falar línguas acha aquilo tudo muito estranho. Acha uma grande confusão. E hoje a maior parte dos sons que se ouve por aí nas igrejas tem tudo a ver menos com línguas, com este dom do Espírito Santo. Mas isto é outro assunto que ficará para outras núpcias, como se costuma dizer. Mas voltando aqui à questão da fé, o dom da fé que está aqui em Coríntios tem a ver com algo, nós podemos depois desenvolver isso numa outra série, em outras lições, mas esta fé aqui não tem nada a ver com a fé em Deus, que é aquela fé que vem por ouvir a palavra de Deus. Que é algo que é gerada no nosso coração e somos nós, digamos assim, a fonte dessa geração, dessa fé. Veja, por exemplo, Romanos capítulo 10, umas páginas atrás, para nós irmos aos poucos entendermos sobre esta questão. Romanos 10, versículo 17 diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Esta fé que está aqui agora em Romanos 10, 17, não é a mesma fé de 1 de Coríntios 12, do dom do Espírito Santo, porque o dom do Espírito Santo é dele, não é nossa, e ele dá quando ele quer, quando lhe apetece, numa altura pontual, para algo que havemos de estudar melhor sobre isso, senão nunca mais saímos aqui deste tema, mas havemos de estudar isso. Quando eu falar sobre os dons do Espírito Santo, eu vou explicar melhor para que é que serve este dom da fé que é do Espírito Santo. Mas o que estamos a ler agora aqui em Romanos 10, 17, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, é aquela fé em Deus que estamos a tratar nesta série. É a fé do mesmo tipo que o Abraão teve. Abraão ouviu o Evangelho. Ele ouviu Deus a falar para ele. Deus pregou o Evangelho, conforme eu ensinei na primeira lição, pregou o Evangelho para Abraão. Abraão acreditou. Aquilo que ele ouviu gerou fé no coração dele e ele acreditou. Por isso é que aqui Paulo diz: a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Ora, se a fé fosse um dom que Deus dá a todos, porque há muitas pessoas que dizem assim: mas Deus deu a medida da fé a todos. Já vamos ver esse versículo também, porque aquilo está dentro de um contexto. Está a ver porque é que as pessoas misturam tudo? Porque não analisam as escrituras e os contextos. Mas esta fé aqui de Romanos estou a falar é a fé em Deus, que vem por ouvir a palavra de quem? De Deus. Eu já disse numa destas lições que quem nunca ouviu falar da palavra de Deus, nem quem nunca ouviu falar do Evangelho de Jesus Cristo, não pode ter fé de Deus. Pode ter fé na Virgem, pode ter fé no Buda, pode ter fé no Espiritismo, pode ter fé em tanta coisa. Ninguém está a dizer que aquilo não é fé. Por exemplo, as pessoas que acreditam no budismo, eles têm fé. Só que é uma fé falsa. Não é a fé genuína de Deus. É do Buda. Só que aquela fé do Buda não se salva, não lhe dá a vida eterna. Só a fé em Deus é que nos dá a vida eterna. Glória a Deus. Por isso é que mais acima, aqui em Romanos, diz assim no versículo 14: como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele a quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Agora presta atenção ao versículo 16. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Você sabe que há pessoas que ouvem o Evangelho de Jesus Cristo, mas não acreditam. Essas pessoas não têm fé.
É o que ele está a dizer. Nem todos obedecem ao Evangelho. Nem todos creem. Mas, de sorte que a fé é pelo ouvir pela palavra de Deus. E se ninguém ouvir a palavra de Deus, não podem crer naquilo que nunca ouviram. Não podem gerar a verdadeira fé, a fé genuína em Deus. A fé que nos salva, a fé que nos dá a vida eterna. Ela só é gerada por ouvir o Evangelho de Cristo. Glória a Deus. Então, dito isto, nós sabemos que há pessoas que não creem. Não creem. Ora, como alguns dizem, onde é que está o erro doutrinário aqui? Quando nós dizemos assim, mas a fé é um dom de Deus. Deus dá o dom e as pessoas têm fé, pronto. Não. Não, porque isso é um erro que vem de uma passagem que está em Efésios 2. As pessoas não conseguem perceber, mas pronto, eu respeito, mas não é isso que a Bíblia diz. E o meu papel aqui não é querer ser teimoso, nem dizer quem é que tem razão, quem não tem. Eu quero ir à Bíblia e mostrar na Bíblia estas diferenças. Veja aí, Efésios 2, versículo 8 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. E é aqui que às vezes as pessoas misturam tudo. Quando esta parte final diz aqui, é dom de Deus, alguns pensam que está-se a referir à fé, que a fé é dom de Deus. Não, o que é dom de Deus é a salvação. A vida eterna é que é uma dádiva de Deus. Mas para eu ter acesso a essa dádiva, eu preciso de fé. O meio para eu obter a minha vida eterna é a fé. Fé essa que é a fé em Deus, a fé genuína. A fé que é gerada por ouvir a palavra de Deus. Até essa fé é gerada por mim, porque eu tomo a decisão de crer. Eu podia tomar a decisão de não crer. Por isso é que há aqueles que creem e há aqueles que não creem. Então, a fé é algo que vem de nós. Por exemplo, quando Jesus, vamos lá abrir agora em Mateus 9, se nós formos lá a Mateus 9, vamos ver uma coisa muito interessante. Jesus estava a pregar o Evangelho na casa de Pedro, em Cafarnaum. Mateus 9, e diz que a certa altura um grupo de pessoas levaram um paralítico numa cama. E podemos ver uma coisa interessante o que Jesus diz. Mateus 9, versículo 2, diz assim. Até diz assim o versículo 1. Entrando no barco, passou para outra banda e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E agora presta atenção ao versículo 2. E Jesus, vendo a fé deles. A fé de quem? Deles. Não é a fé do Espírito Santo. Não está a falar do dom do Espírito Santo. A fé. Ele está a falar da fé daqueles homens. Disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo. Perdoados-te são os teus pecados. Então, aqui Jesus está a ver a fé destas pessoas. E alguém pode perguntar assim, mas estas pessoas se calhar nunca ouviram falar do Evangelho. Ouviam, porque a fama de Jesus percorria aquelas cidades todas. Por exemplo, tem um exemplo em Marcos 5. Estes homens, quando foram ter com Jesus, já tinham ouvido falar o que é que Jesus fazia, o que é que ele pregava. E ele viu a fé deles. E em Marcos 5 tem a história de uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Podemos lá ir, Marcos 5. Não é? Diz aqui assim, versículo 25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes ainda pior, ouvindo falar de Jesus. Ela ouviu falar de quem? De Jesus. Veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido, porque dizia,
se tão somente tocar com os seus vestidos, sararei. Ela ouviu falar de Jesus Cristo e aquilo que ela ouviu de Jesus, porque lhe foram contar o que é que ele fazia, o que é que ele pregava, provavelmente foi isso que aconteceu, gerou fé no coração dela. E agora veja o que é que Jesus responde a ela no versículo 34, diz assim, e ele disse, filha, a tua fé não foi a fé do Espírito Santo, não foi o dom que o Espírito Santo te deu, porque nós já vimos que esse dom é momentâneo, é pontual, não é uma coisa que é para sempre. Ele faz isso para aquilo que for útil, é do Espírito Santo, faz o que ele bem entende, quando quer, à hora que quer, e nós não podemos carregar em botão nenhum, porque é ele que faz e não nós. Não vem de nós. Mas a fé em Deus vem de nós, por ouvirmos falar de Jesus, por ouvirmos falar do Evangelho, e porque nós decidimos crer. Esta mulher creu. Ela ouviu e ela creu. E como é que eu sei que ela creu? Porque ela falava com a boca, se tão somente um dia... Oh, eu sei que se ele vier aqui, eu vou atrás dele, vou tocar nele e vou ficar curado. E foi o que lhe aconteceu. Diz aqui, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada do teu mal. E é engraçado que ele usa a expressão de salvação. A tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada. Quer dizer, a fé desta mulher operou tudo. Não só ela recebeu a salvação, não é? Creu em Cristo, como ela também beneficiou, não é? Deste Jesus maravilhoso, da presença dele na vida dela ali naqueles pequenos minutos. Não sei quanto tempo demorou esta conversa, mas ela foi curada, glória a Deus. E o que é que fez isto tudo? Foi a fé daquela mulher. Outro exemplo está em Lucas 7, para terminar, Lucas capítulo 7. Lucas 7. Fala aqui do centurião. Ora, o centurião era uma pessoa de nacionalidade romana, não tinha nada a ver com os judeus. E no versículo 9 diz que, não é? Lucas 7, 9 diz, e ouvindo isto Jesus maravilhou-se dele e voltando-se disse à multidão que o seguia, digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Este centurião disse a Jesus, não é? Foi dar a notícia a Jesus que o criado dele estava muito doente e Jesus disse assim, então eu vou lá à casa e vou-lhe dar vida. E ele disse, não precisas, basta dizer uma palavra, diz uma palavra, eu tenho a certeza que o meu criado fica curado. E diz que Jesus parou ali e tudo, não é? Virou-se para o pessoal e diz assim, poxa, nem na minha casa, nem na minha terra, digamos assim, nem na minha nação em Israel, nem no meio dos judeus vi tanta fé como este homem. Porque ele creu, sem ver, sem sentir, ele confiou, bastava Jesus dar uma palavra que tudo podia acontecer, que era aquilo que ele esperava, a cura do criado. E diz que ele falou, nem em Israel vi tanta fé. Ora, esta fé, se nós fôssemos pelo caminho do dom de Deus, então Deus só dava a fé, se dá a todos, é uma grande confusão. Não, esta fé é uma fé que foi gerada neste homem, porque provavelmente este centurião conhecia os feitos de Cristo, já tinha ouvido falar dele provavelmente, porque senão não ia atrás dele, não o tinha procurado, não tinha procurado Jesus. Então, nós temos que aprender o seguinte, que quando se fala de fé, fé é uma coisa bastante abrangente. Eu volto a repetir, eu posso ter fé para certas coisas, mas pode não ser a fé em Deus. Pode não ser a genuína. Pode ser uma fé fingida, conforme a Bíblia diz. Uma fé falsa. Então, meus amados, eu quero terminar esta lição dizendo a vocês o seguinte. Por vezes,
surgem alguns erros doutrinários, porque as pessoas, sem crer, não é? Eu acredito que não é por mal, ninguém está a dizer que é por mal, mas nós, sem crer, não lemos tudo, não estamos com atenção, não procuramos suficientemente, não buscamos suficientemente, não é? Nas escrituras, o que é que cada coisa quer dizer o quê. É muito importante nós termos essa atenção. Amém? Então, para já, nesta lição ficamos por aqui. Haverá com certeza uma oportunidade de eu falar sobre os dons do Espírito Santo e havemos de falar sobre o tal dom da fé, que é do Espírito Santo, não tem nada a ver connosco, e ver para que é que se servirá esse dom. Vai ser muito interessante. Deus te abençoe e até à próxima lição.